Oi pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui começando a primeira live das segundas da Psi do Esporte e vamos começar, vamos trocar muita ideia aqui sobre a psicologia do esporte, vamos falar sobre modernidade, vamos falar sobre áreas de trabalho. Eu vou me apresentar aí para quem não me conhece, eu sou o professor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, atuo na área já há 30 anos, sou presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte e é uma alegria inaugurar, né? Que a gente vai inaugurar hoje a primeira segunda da Psi do Esporte, primeira segunda, então toda semana, segunda-feira, nesse horário, estarei por aqui, né, para trocar ideia com vocês, para poder falar um pouco sobre a psicologia do esporte, falar um pouco sobre os caminhos, né, da psicologia do esporte no Brasil e no mundo. É importantíssimo, uma área que vem ganhando destaque, que vem ganhando reconhecimento, que vem ganhando o espaço, né, necessário diante de tudo que a gente vive no esporte moderno, né, no esporte atual, e o alto rendimento, né, que eu sempre digo como o alto rendimento ele está distante da saúde, e quanto que o alto rendimento precisa dessa ideia de saúde, né, precisa desse conceito de saúde, e como o alto rendimento ainda é carente de bons trabalhos, de boas ideias e de muita pesquisa, de muita construção teórica e prática, né, para a gente dar aos atletas, às equipes, os benefícios que lhes são devidos, né? Então eu queria falar um pouco, fazer aqui primeiro uma introdução, né, uma introdução geral, e meio baseado aí nos vídeos que eu andei postando nessas últimas 2 semanas, e agradeço aí a participação toda de vocês, e que vem aí sempre interagindo, deixando comentários, enfim, compartilhando, e a gente começar a falar sobre como começou a psicologia do esporte, aonde começou a psicologia do esporte, a gente ter esse preâmbulo, né, do nosso papo, e eu quero dizer a vocês que 70, 80 anos atrás, ali pela década de 30, década de 40 nos Estados Unidos, alguns pesquisadores do comportamento humano no esporte começaram a pesquisar com ciclistas, né, e perceberam o caráter da competitividade humana quando colocavam um ciclista para pedalar e um outro junto com ele no dia seguinte. Eles percebiam que o tempo do primeiro ciclista diminuía quando era colocado um outro ciclista junto para pedalar com ele informalmente, né, sem nenhum caráter de competitividade. E aí percebia-se que o primeiro ciclista efetivamente começava a ter uma performance com tempo menor do que o segundo. E aí, com pesquisas com criança de enrolar a linha de pescar, né, anzol, ele percebia que uma criança enrolava a vara de pescar, né, a linha, mais rápido quando colocava-se uma outra criança ao lado dessa inicial. E, gente, a psicologia do esporte, ela começou efetivamente com o caráter da competitividade do ser humano. Na real, a psicologia do esporte começa quando se entende que o ser humano é competitivo por natureza, né? Eu acho que esse é um conceito muito interessante, e eu brinco com meus alunos, tem vários aqui que eu estou vendo, boa noite aí para todo mundo que está chegando. Quando você entra numa piscina, tem todas as raias livres, você está nadando sozinho, de repente 3 raias para o lado, entra alguém e começa a nadar junto com você. E aí você começa a projetar quem que vai chegar primeiro, quem que vai bater, né, na raia primeiro, né, lá na borda primeiro. E aí você pode pensar, essa pessoa não está nem vendo que eu estou aqui, né? Quando na real ela também está competindo com vocês. Pode ter certeza que está competindo. Então, quer dizer, o caráter da competitividade ele é inerente ao ser humano.
né? Isso, os Estados Unidos principalmente, boa parte da Europa, Itália, França, Espanha, década de 50, 60, teve Congresso Mundial em Roma na década de 60. Por aqui, tudo parado, né? E só o professor João Carvalhais, um estudioso do comportamento humano, foi psicólogo do São Paulo Futebol Clube e da Federação Paulista de Arbitragem. Para mim, um homem à frente do seu tempo, sempre à frente do seu tempo, e eu pretendo fazer ainda a biografia dele. Eu tenho contato com a família do professor João Carvalhais, meu xará, né? Professor João Carvalhais, e ele reprovou o Garrincha naquele exame psicotécnico, e isso causou um silêncio da psicologia do esporte durante muitos anos. Como que em 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, teve o Garrincha, o grande destaque da Copa, aquela Copa que o Pelé tinha 18 anos, e o Garrincha chega e foi o destaque. E aí ele tinha sido reprovado naquele exame psicotécnico que a gente faz no Detran para tirar a carta, né? Como, né? De que forma esse negócio de psicologia pode efetivamente dar certo, né? E eu devo dizer para vocês, eu peguei no início da década de 90 ainda alguns dirigentes que viveram esse início da década de 60 com a história do professor Carvalhais, com a vivência do professor Carvalhais, e como isso foi entendido de uma forma equivocada. Vejam, pessoal, eu digo sempre atleta e ser humano, psicologia do esporte. Antes do esporte, há a psicologia, né? Será que a reprovação do Garrincha não foi efetivamente, ou já não demonstrava efetivamente, alguma questão pessoal dele? Vamos lembrar que o Garrincha morreu super jovem, com cirrose hepática. Então, será que, de alguma maneira, aquela reprovação no psicotécnico já não apontava alguns traços de personalidade para o Garrincha, né, para o Mané, ter morrido já tão jovem, né? Quer dizer, era uma personalidade muito controversa, era um cara muito difícil. E, gente, hoje, em 2021, não tem nenhum instrumento, tá? Nenhum instrumento validado pelo Conselho Federal de Psicologia que valide um instrumento para o esporte, especificamente. Eu estou falando aqui agora em 1958. Imagina, 1958, o que vai ter em 1958 de instrumento? A psicologia não era nem ainda regulamentada enquanto profissão no Brasil, né? Então, a gente precisa entender e perceber cada vez mais o lado humano daquele que pratica, né? A gente precisa prolongar a nossa visão para além do esporte. Eu comecei a live hoje, né, aqui falando sobre quão pouco saudável é o alto rendimento, como que a gente precisa fornecer a esses atletas muitas coisas que os clubes não enxergam. Hoje mesmo dei entrevista para o Estadão, vai sair uma parte de uma entrevista minha amanhã no estado de São Paulo, falando sobre a questão do Gabigol aparecer no cassino, não sei o que, etc, etc, etc. E eu disse o seguinte: os clubes parece que não têm a preocupação, não têm responsabilidade social na formação e na manutenção dos seus atletas. Aonde que está? E se os clubes não demonstram isso, não vão ser os atletas que terão essa visão, essa responsabilidade social sobre as suas atitudes, né? Eu me lembro que vários dirigentes já diziam e tinham a ideia, né, de que quando um atleta veste a camisa de uma instituição, ele representa a instituição. Ele representa a instituição como um todo. Então, o Gabigol, como quer negar o Flamengo, por exemplo, né, não é o Flamengo que estava no cassino. E eu digo, era o Flamengo sim. Era a representação, uma pessoa altamente representativa da instituição que estava no cassino. Ah, professor, mas ele não estava no campo de jogo. Não importa. Pessoal, vão à Europa, vão lá. Eu fui visitar a instituição, fui visitar o Ajax, o Barcelona, o Real Madrid e o Bayern de Munique. Conversei com pessoas que trabalham com PR, né, com relações públicas, com departamentos de psicologia, com o treinamento dessas pessoas para falar em público,
para poder ter um media training, né? E poder dizer coisa com coisa, porque ali ou em qualquer outro lugar, num restaurante ou qualquer outro lugar, são atletas que representam e levam consigo o escudo da instituição, né? Então, se você é pego num cassino clandestino, não é bom para a instituição. Mas o que aqui no Brasil, como a coisa é levada? O Flamengo lava as mãos e diz, ele está de folga, está de férias, está sei lá o quê, ele faz o que ele quiser da vida. Gente, se isso acontece na NFL, falava hoje com o Everton, meu amigo de Catanduva, se isso acontece na NFL, o cara ele é suspenso por 1 ano, ou ele é expulso do time. Não tem, é uma outra mentalidade, né? Então, quando eu digo, principalmente sobre o futebol, a dificuldade de se ter um trabalho da psicologia do esporte, essa que eu leciono há quase 30 anos, fundamentada com tecnologia, né? Com ciência, com estrutura metodológica. Quando eu quero dizer isso e falo sobre esse futebol que eu estou dizendo agora, é muito difícil de você ter essa junção entre ciência, ética, seriedade e o que é protagonizado no futebol como um todo. Então, esse é uma primeira introdução, né, que eu queria dizer a vocês sobre quão importante é a gente olhar para o lado humano daquele que pratica o esporte. Como é importante a gente olhar com mais profundidade as instituições. Se vocês vão trabalhar na esgrima do Juventus, é diferente do que quando vocês vão trabalhar com a natação do Fluminense. Se vocês vão ser psicólogos do time profissional do Atlético Mineiro, é diferente de ser psicólogo da base do Grêmio. Você precisa entender de instituição. A psicologia social das organizações, ela é super importante para o apoio ao psicólogo do esporte. Eu digo sempre isso. A gente tem que entender o histórico cultural da equipe que a gente trabalha, para entender o discurso, para entender as expectativas, para entender o que está sendo dito, né? Para entender o que se espera dos jogadores que a gente vai trabalhar, dos atletas que a gente vai trabalhar, seja em qual modalidade ou categoria a gente vai ser contratado para trabalhar, né? Eu acho que está faltando ainda muito essa integração entre os profissionais para poderem falar um pouco mais da psicologia do esporte e não aceitar, como a gente vê, o pessoal tem tanta dificuldade, né, muitas vezes, de conseguir uma vaga, conseguir uma abertura, que às vezes vai para não ganhar nada, ou vai ganhando uma miséria, né? Lembrando que a gente paga 2, 3 mil reais por mês por uma mensalidade de uma faculdade particular de psicologia, para depois que você faz 60 meses e gasta uma fortuna, né? Uma fortuna, o que acontece? Você vai e te oferece um salário mínimo. Não! Tá errado! Eu falo isso para o pessoal dos jogos eletrônicos, que a gente tem aí nos jogos eletrônicos toda uma possibilidade de mudança e estruturação, uma nova engenharia de se pensar o esporte de uma maneira diferente do futebol, por exemplo, que tem essa marca, essa maquiagem cultural do Brasil. E eu vejo, infelizmente, nos esportes eletrônicos, um caminho muito parecido com o que aconteceu com o futebol. Pessoal oferecendo trabalho de graça ou pagando um salário mínimo, um pouquinho a mais, para o cara se matar de trabalhar. Por quê? Porque você tem que agradecer, né, que você tem essa oportunidade, né, de trabalhar nesta nobre instituição. Espera um pouco, quem tem que agradecer quem? Quem tem que agradecer quem? A instituição ao profissional que ficou 5 anos, que fez uma especialização, que fez um curso de formação, que partiu para um mestrado, que fez estágios, que agora pode ser contratado? Quem é que tem que agradecer quem, afinal de contas, né? Então eu acho, gente, que a gente tem que repensar o lugar do psicólogo. A gente tem que pensar o lugar do psicólogo do esporte e se valorizar e mostrar a ciência. É água mole em pedra dura. Eu faço isso todo dia no Twitter, no Facebook, no Instagram. No Instagram vocês vêm acompanhando. Todo dia tem 2, 3 vídeos novos, colocando conteúdo, porque é importante informar. Trazer pessoas junto, né?
Gente, quando eu me formei e comecei a trabalhar com psicologia do esporte, não tinha um livro em português. Eu falo isso com dor no meu coração. A minha formação foi toda com livros que vinham dos Estados Unidos, que vinham da Espanha, e demoravam 30 dias para chegar na minha mão. Hoje a gente tem aí, sei lá, 50 livros em português, 40 livros em português, já há cursos, já há palestras, já há encontros como esse. Imagina, na minha época nem internet existia. Então a gente tem a possibilidade, né, de escrever uma psicologia do esporte densa, bem reconhecida, entende? E eu fico louco com as pessoas quando tem uma possibilidade num lugar bacana de destaque, parece que fica com medo. Não vou falar nada. Ai, não, porque isso. Fala que releva o nome da equipe, fala, olha que bacana a iniciativa da equipe, apostando no trabalho psicológico. Senão eu me sinto um papagaio chato, né? Falando a quatro ventos, e sou concebido como um cara chato que fica lá cobrando. Gente, eu formei 3.630 alunos em 27 anos. E muitos e alguns deles estão aqui agora, né, me ouvindo, que eu fico muito feliz, fico super contente. E a gente tem que unir a voz, né? A gente tem que integrar experiências, a gente precisa ser mais consistente na nossa mensagem para fora. E eu mega fico feliz quando eu começo a dar um scroll no meu Instagram e vejo o que é a psicologia do esporte, não sei o que, várias figurinhas contando a psicologia do esporte no ambiente da academia de ginástica. Aí eu vou, várias figurinhas e tal, e eu começo a ver e falo, nossa gente, está acontecendo, até arrepio, mas assim, está acontecendo, olha, as pessoas estão falando, as pessoas estão se posicionando, as pessoas estão informando. Isso é lindo demais, entendeu? Então, eu quero dizer para vocês, não desistam, né? Eu fiz um vídeo ontem que vai entrar em breve, né, pro meu IGTV, falando, não desistam, é um caminho difícil? Claro que é um caminho difícil, mas gente, é fácil ser psicólogo clínico? É fácil entrar no RH e ter sucesso? É fácil entrar numa escola e ser um psicólogo escolar e conseguir subir rapidamente? Não é! O esporte não vai ser diferente, mas se a gente se unir, se a gente integrar, se a gente informar coisas boas, coisas produtivas, coisas que ajudem a derrubar esses muros de preconceito, de desinformação e de má informação, sem dúvida nenhuma que a gente vai conseguir criar, né, uma roupagem mais fiel, né, e mais confiável do que a psicologia do esporte. Enquanto isso, a ciência está dizendo que se o Sérgio Malandro vai lá e faz uma palestra, isso é trabalho psicológico. Se o comandante do BOPE vai lá dar uma palestra, isso aí é motivação. Quando motivação, você tem livros e mais livros já publicados mostrando a importância, né, fundamentando a importância do processo da motivação, tão banalizado no esporte moderno, aqui no Brasil. Se você vai falar, quando eu estive na Holanda e fui conversar com o pessoal do Ajax, eu fiquei meia hora ali com um psicólogo conversando só sobre motivação, só sobre os cuidados que se tem para motivar uma equipe. E aí em algum momento eu disse para ele, pois é, imagine você que lá no Brasil eles têm uma posição chamada auxiliar pontual de motivação. Daí o holandês me olhou assim, tipo, o que você está falando? Aí eu contei como é que era o trabalho, né, que muitas vezes a seleção brasileira faz, ou algumas equipes fazem, e ele ficou boquiaberto. Ele falou, mas como assim? E o cuidado para você avaliar o perfil psicológico, e o cuidado para você estar junto com a equipe, conviver, conhecer o treinador, saber o perfil de demandas dos atletas, como que alguém é contratado para falar pontualmente algo ligado ao repertório motivacional, da onde isso não faz sentido, né? O holandês ficou, lembro que ele ficou até meio vermelho quando eu falava, porque isso é contracientífico, entende? A gente vive, infelizmente, num padrão anti-ciência, não só no esporte, como vocês podem acompanhar, entende? Então a ciência, ela precisa do lugar, ela precisa conquistar o lugar dela, e dentro da psicologia ela não é diferente, não há de ser diferente. Gente, tá aí a neuropsicologia. Que coisa mais linda que a neuropsicologia. A minha vida mudou. A minha vida mudou depois
que eu, Daniel Melo, fizemos a parceria, o Daniel começou a me passar um monte de materiais, de tecnologia, isso aí uma década atrás. Uma década atrás. E por quê? Porque a tecnologia ela traz consigo a ciência, o biofeedback, o neurofeedback. O Dani agora está com um trabalho belíssimo, com óculos de realidade virtual, com imagens tridimensionais, que auxiliam o nosso velho e bom trabalho de mentalização, de visualização, pode ser realizado agora com um baita de um óculos, né? De realidade virtual, né? Então, gente, eu acho que a gente precisa falar de ciência, a gente precisa entender que a ciência está aí, né? E todo esse rol de tecnologia serve para os esportes eletrônicos, para os esportes clássicos, para os esportes individuais, para os esportes coletivos. Há muita coisa interessante sendo realizada. Aqui no nosso laboratório da USP, no Laboratório de Psicossociologia do Esporte, vários artigos a gente já publicou, já desenhou, várias pesquisas a gente tem realizado, mostrando a importância dessa tecnologia. E é muito legal aquela ideia do ver para crer. Né? O brasileiro, principalmente na parte psicológica, é muito São Tomé, né? Quer ver para crer. E esses instrumentos geram gráficos. As equipes de esportes que eu trabalhei, o MIBR, a Vivo Cage, enfim, eu levava todo esse aparato, inclusive nas viagens com o MIBR, que eu fiz para a Polônia, para a Alemanha, para os Estados Unidos, acompanhando a equipe, eu levava comigo na mala todos esses recursos para fazer treinamento de ativação com os jogadores. Para fazer treinamento de atenção, de foco, de tomada de decisão, de velocidade de reação. Isso é super importante e traz um nível de confiabilidade enorme para o nosso trabalho, né? Enorme para o nosso trabalho. Então, gente, eu acho que essa questão da ciência, ela é super importante, a gente precisa pontuá-la, né? Reforçar essa questão da ciência, porque é através dessas ideias, desses trabalhos, dessas pesquisas, que a gente vai conseguir finalmente abrir esse caminho para a geração atual e para outra que vem. Eu não vou aguentar. Eu sinto que eu não vou ter energia para mais 30 anos, que eu já tive até aqui. Eu vou aguentar aí mais, sei lá, 15, 20 no máximo, entendeu? E eu espero deixar esse legado para que vocês continuem, né? Continuem essa luta pelo reconhecimento, pelo fortalecimento e pelo olhar do lado humano daquele que pratica o esporte. E aí eu faço um outro parênteses. A clínica vem com tudo em cima desse olhar humano. A clínica da Gestalt, a clínica da fenomenologia, a clínica da psicanálise, da TCC, comportamental, a clínica da psicologia positiva. A gente traz aí um rol de conhecimento clínico muito interessante, né? Então, não se fechem numa ciência, num olhar, numa atuação apenas, estudem as linhas e procurem associar o fenômeno do esporte. Tão jovem, gente. Tão jovem o fenômeno do esporte para nós. A psicologia é um bebê. Quantos anos tem a psicologia, pessoal? Me fala. 100? 120 anos? Né? E a medicina, quantos anos tem? Milhares. Cadê a cura do câncer? Cadê a cura definitiva da AIDS? Não tem, né? Então, assim, a psicologia, que tem 120 anos, é um bebê. É um bebê. O que esperar, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa criar conhecimento e fugir, né, um tanto desse fenômeno da representação social tão comum que acontece. O que é a representação social? É aonde não existe ou a ciência não leva o conhecimento, a população cria. Cria conhecimento como cria a imprensa, muitas vezes a imprensa esportiva. O meu iê, glu-glu, isso aí é trabalho psicológico. Né? Missão dada é missão cumprida, isso aí é motivação. Por quê? Porque a ciência não chega até a mídia do esporte. A ciência não chega nos locais aonde deve chegar. E vocês que estão aqui, que estão 30, tem 40, 50 pessoas, que vão chegando, precisam multiplicar isso.
né? A gente tem que unir essas forças para multiplicar a nossa tarefa, né? a nossa ideia de que antes do atleta tem o ser humano. E os clubes, gente, sério, eu não entendo como que os clubes não compram essa ideia muitas vezes. Alguns compram, claro que sim, mas veja, não me parece tão difícil a gente refletir juntos aqui, né, que se você tem um ser humano mais bem preparado, você vai ter um atleta rendendo mais. É difícil isso? Eu não sei, porque às vezes eu acho que eu posso estar viajando aqui, esperando nascer manga num pé de feijão, sei lá, mas não me parece difícil. Eu me lembro na minha tese, na minha defesa de mestrado, né? Até o Luiz Felipe Pondé, o filósofo, ele era um dos meus examinadores, estava na banca, né? E o Pondé, uma hora, ele olhou para mim e falou assim: João, eu estou olhando aqui a sua dissertação de mestrado e você está dizendo aqui que você tem que olhar o lado humano daquele que pratica o esporte. E nesse outro você fala da dinastia do capital e do esporte empresa. Eu não entendi, um lado você fala do capital, outro lado você fala do humano. E ele pediu para minha arguição, né? E aí o que eu disse para o Pondé foi o seguinte: sim, vivemos na dinastia do esporte empresa, mas aquele que efetivamente traz o lucro é o valor humano agregado no atleta, né? Não adianta você ter uma máquina, um robô de fazer gol, de fazer cesta, de sacar, de jogar CS, do que lá, né? O que seja, se você não tiver um apoio, uma estrutura, olhando o indivíduo na parte do desenvolvimento, na parte social, na parte sistêmica familiar. Não tem como, gente. Não tem mágica isso, né? E a clínica, como eu disse para vocês, vem trazendo conceitos novos, muito bacanas, né? Muito bacanas em diversas áreas. Eu pude, depois de várias especializações em linhas diferentes, eu pude trazer uma contribuição na parte da psicanálise, um pensar psicanalítico, psicodinâmico da clínica no esporte. Foi o meu último livro, Temas na Psicanálise no Esporte. Tem trabalho da Paula Figueiras, agora que está maravilhoso, já vem de um tempo, trazendo Lacan junto à clínica e fundamentando a psicanálise também no esporte. A Clarice Medeiros, pessoal da clínica chegando com força. Tenho colegas da TCC, colegas da psicologia social, colegas da psicologia positiva, trazendo informações riquíssimas para o apoio clínico do lado humano daquele que pratica o esporte. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Pessoal, eu estou aqui há 32 minutos falando e vou falar mais uns 5, tá? E quem quiser, assim, tipo, rapidinho dar uma entrada na live aqui e fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, coisa bem rápida, tá? Joga os convites que eu vou fechar o olho alguma hora aí, vou apertar e vamos ver quem é que vai aparecer aqui para fazer uma pergunta ou algum comentário, enfim, ou fazer alguma consideração, tá bom? Quem quiser ou ter esse espaço, só mandar fazer o envio do convite e a gente vai subindo esses envios de convite. Eu seleciono aqui alguém para fazer uma pergunta e uma brincadeira só para dar uma descontraída. Então, gente, eu acho que assim, a gente tem uma função, né? Uma função social, uma função de apoio, né? Uma função de contribuição que é muito, muito grande, né? Uma contribuição necessária para esse universo do esporte, para esse universo do cotidiano do atleta, para as crianças, para os adolescentes, pré-adolescentes. Vocês imaginem a dificuldade que é, muitas vezes, você ter um espaço, né, de compreensão de pais que levam seus filhos para a prática do esporte e quase sempre com aquela pressão, com aquela expectativa, com aquela carga em cima das crianças e dos adolescentes. Eu digo sempre, a gente tem uma missão, né, junto ao trabalho com adolescentes e crianças, que a cada 10 sessões que a gente tem, muitas vezes a gente tem 5, 6 destinadas aos pais, né? E por isso que no meu curso, no curso de formação, e aqui o meu amigo Almeida está perguntando, o curso que dura 1 ano, são 12 aulas, né? E numa dessas aulas eu falo bastante dessa interação, né? Nesse necessário olhar para os pais
diante das crianças que praticam o esporte, o que tem o desenvolvimento, né, a área do desenvolvimento, como é importante o educador físico saber, né, da psicologia do desenvolvimento. Não adianta você pegar um educador físico e ensinar para ele psicologia, a história da psicologia ou o aparelho psíquico de Freud, quer dizer, não existe isso, né? Ele não vai precisar, assim como nós, psicólogos, não precisamos saber o índice máximo de VO2. Não, o psicólogo tem que saber de esporte, o psicólogo tem que saber de regra, o psicólogo tem que ter a vivência do esporte, de preferência, e estar aonde o esporte acontece. Fundamentalmente estar aonde o esporte acontece, né? Eu acho, deixa eu ver aqui, pessoal. Vocês estão mandando aqui umas perguntas, né? Eu não sei se vocês querem, se alguém quer entrar, tipo, dar uma entradinha e fazer uma pergunta, ou fazer um comentário, e eu puxo aqui, ou eu posso seguir. Se alguém quiser, só fazer o pedido que eu clico e alço aqui alguém para trocar uma ideia, tá bom? Eu às vezes não consigo ler aqui as mensagens. A Rebeca. Cadê a Rebeca? Agora, claro que eu preciso aqui visualizar. Deixa eu só alçar aqui. Minha querida Rebeca, chegando aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu ver onde está a Rebeca. Sim, Oi! Rebeca. Bem-vinda, querida Rebeca. Pessoal, essa Rebeca, Que prazer ela está falar com a com gente você. na Associação Paulista da Psicologia do Esporte, me ajuda com os trabalhos acadêmicos, as Sim! entrevistas. Eu que sou responsável pelas Queridíssima, entrevistas. queridíssima Rebeca, que me dá uma força, um apoio maravilhoso. Como é que você está? Dá um oi aí pro pessoal. Uma super representante da psicologia do esporte brasileira, que eu tenho a maior alegria em receber aqui no nosso papo. Ai, que bom, fico muito feliz e é uma honra para mim te ajudar nas entrevistas, disseminar a psicologia do esporte, porque é um bate-cabeça danado, né? Muita gente que não sabe, né, que eu sou do Rio de Janeiro e eu sou do CEP daqui do Rio. E as minhas experiências daqui não foram muito legais. Até fiz um comentário aí que teve uma vez que eu fui oferecer o trabalho da psicologia do esporte numa academia na Zona Sul aqui do Rio. Aí eu explicando como que é a psicologia do esporte, como que é o trabalho do psicólogo. Aí no meio da conversa, o professor falou assim, o quanto que eu vou lucrar com o seu trabalho? Quanto de lucro que eu vou ter? Eu falei, olha, o nosso trabalho é para ajudar na mentalização, é para ajudar os atletas a entender os pensamentos, as emoções. Aí, tá, mas quanto que eu vou lucrar? Eu quero saber quanto que eu vou lucrar. Aí a gente tentou marcar uma entrevista, ele não aceitou a entrevista, mas antes disso, ele não foi muito gentil comigo na hora de eu oferecer o trabalho da psicologia. Ele disse, eu nem te conheço, como que eu vou aceitar o seu trabalho? Eu falei, tá, mas é justamente para você me conhecer, é justamente para você conhecer o trabalho. Entre outras experiências, porque já aconteceu também, olha, eu adoro a psicologia do esporte, eu sei que ela vai me ajudar muito, ela é super importante, só que na hora de contratar, a pessoa pula atrás, né? Aí fala assim, os meus atletas não querem, eles não aceitam. Aí eu me pergunto, mas quem é que manda na equipe? São os atletas ou é o professor, o técnico? Porque ali eu percebo que não tem nada de liderança, a liderança está faltando, e eles vão muito no que os atletas pensam, não no bem-estar do atleta. Isso aí eu percebo como um quebra-cabeça, uma dificuldade muito grande, que eu presenciei aqui no Rio de Janeiro e em algumas academias que eu fui oferecer o trabalho, em alguns clubes. Rebeca, é muito oportuna a sua fala, porque, primeiro, né, falando da academia de ginástica, as academias elas têm uma ideia extremamente capitalista no sentido de, no final do mês, se entrar mais aluno do que saiu, é azulzinho, né? E o azul significa que estamos indo bem. Quando começa a fechar no vermelho uma instituição como uma academia de ginástica, os donos da academia começam a ficar preocupados. Pô, mas e agora? O que está acontecendo e tal? E muitas vezes, nesse momento, quando a gente chega, né, com um trabalho focado de consultoria em psicologia do esporte,
para a academia de ginástica, os donos podem olhar com um olho um pouco melhor, um pouco menos preconceituoso. O problema é quando a gente fala em dar um up na academia, né? Como no curso onde eu falo daquele projeto de psicologia que tem a Semana da Saúde, que tem o treinamento com os professores, para você melhorar a qualidade, o clima das relações, o ambiente institucional. E aí é o que você fala, mas o que eu vou ganhar? Eu quero que isso seja precificado, né? E a gente trabalha com conteúdo, no lucro, né? A gente trabalha com conteúdo substrato humano, né? Muito subjetivo, que é qualidade, não é quantidade, né? Por isso até que eu falei das tecnologias que às vezes elas ajudam nos gráficos, nos números, de ansiedade, de concentração, etc., porque essas pessoas às vezes são cartesianamente capitalistas, né? Você tem que levar a elas planilhas fechadas explicando por A mais B quanto elas vão ganhar, né? E do outro lado, no alto rendimento, a gente tem efetivamente o preconceito, né, e a desinformação, muitas vezes, daquele grupo de atletas que precisaria muito do nosso trabalho, né, e até se fosse feita uma pesquisa em várias dessas equipes, os atletas diriam sim, é importante, mas às vezes nem chega até os atletas, porque já é barrado pelo dirigente, né? Eu faço contato com várias equipes, e aí eu vejo, muitas vezes o cara fala, me manda um e-mail aí com o teu currículo, tá? Se houver interesse mais para frente, a gente fala. Eles não sabem, Rebeca, o que é. Sim. Teve uma vez que eu ofereci um trabalho de psicólogo de esporte numa academia aqui no bairro que eu moro. Aí eu fui lá conversar com ele e disse, você pode fazer um projeto, você digita um projeto, você me apresenta esse projeto, que aí eu posso pensar. Aí eu fui lá, com toda a minha paciência, com toda a minha dedicação, fazer o projeto, colocar a referência, fazendo a norma BNT, tudo bonitinho, encadernar, botei para ele, só que no dia da entrevista, que eu fui conversar com ele, ele engavetou o projeto. Aí no outro dia, para conversar, ele mandou uma mensagem perguntando qual é o valor, que não sei o que, talvez por inexperiência, talvez por imaturidade na época, eu acabei passando tudo pelo WhatsApp. Hoje eu penso, eu poderia ter marcado um encontro ao vivo, pessoalmente, para falar melhor. Só que até hoje ele não me respondeu. Isso já deve ter uns 2, 3 anos. E não vai mais responder e provavelmente a tua mensagem já... Não lembra mais. Né? Assim, eu passo em frente e acredito que a academia está aberta. Mas eu não sei dizer se ele ainda é o dono. Porque às vezes pode ter passado, pode ter mudado. Mas às vezes eu percebo que só de oferecer uma palestra gratuita. Eu nunca cobrei assim, vou fazer uma palestra e vou cobrar, sei lá, R$100, cobrar R$50, era gratuita. Pessoal, eu tô aqui para oferecer um trabalho, oferecer uma palestra, eu não vou cobrar, a gente pode, depois da palestra, a gente pode conversar, mas nem isso. Nem isso eles aceitam. E aí que eu acho que a gente tem que realmente seguir em frente, continuar acreditando e saber que a gente vai encontrar pessoas que em algum momento, a cada 10, se a gente encontrar uma, já valeu os 9 nãos, entendeu? É nessa margem que a gente trabalha, né? Mas, foque aí, e, assim, siga o ótimo trabalho. Também, né? Muito. A gente tem que seguir acreditando, ter paciência, resiliência, resignação, né? E continuar trabalhando. Não atrás de não, são desculpas, assim, são coisas que não tem lógica a pessoa fazer isso. A gente não vai morder a pessoa, a gente não vai bater, a gente não vai roubar, não vai fazer nada, mas é uma dificuldade muito grande, assim. Mas estudando, a gente vê que é um conteúdo interessante, é um conteúdo que agrega bastante. Queridíssima, obrigado pela participação. Venha sempre, segundas-feiras estamos aqui. Acho que vamos chamar aqui mais uma pessoa. Um beijo grande, viu? Tá travando um pouquinho aqui para mim. Rebeca travou aqui. Tá travado. Travou você? Será que eu travei aqui? Acho que voltou aqui agora, né? Não sei se voltou ou voltou. Acho que voltou. Rebeca, um beijo para você. Obrigado aí pela participação. Obrigado pela participação. Acho que é ela que travou. Obrigado pela participação. Um beijo para você. E apareça mais. Não tá sem som?
Tá sem som? Ué, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, alguém me ouve? Peraí. Deixa eu escrever aqui se alguém me ouve aqui. Oi, oi, oi. Alô, alô, alô. Não sei se travou alguma coisa, o que aconteceu aqui na nossa live. Ah, tá com som, o pessoal tá ouvindo. Ah, o meu tá normal. Acho que foi o da Rebeca que travou. Aqui, então. Como que eu faço para desconectar a Rebeca, pessoal? Ah, aqui, Rebeca. Ah, voltei. Voltou. Ah, tinha travado para você. Querida, deixa eu te mandar um beijo para eu continuar aqui. Tá Apareça bom. sempre, tá? Tá bom, Obrigado pode pela deixar. participação. Beijo. Aproveita e manda um beijo pra Josi também. Mando sim. Tá Obrigado. bom, Tchau, tchau. tchau. E aí, pessoal, aqui foi. Ô, Rebeca, eu não sei como é que eu te solto aqui. Peraí. Eu também não sei. Onde que eu solto ela, pessoal, aqui? Vocês sabem que o pessoal mais craque de lives, eu clico na camerinha Eu tô dela vendo só aqui, no deixa eu ver, familiarizado. né? Deixa eu ver se alguém explica aqui pra gente. Como que eu faço para tirar a Rebeca aqui e... Deixa eu ver, o pessoal Eu vai nos posso sair aqui ajudar e aqui. entrar de novo. Eu não sei como é que faz para eu te desconectar ou se é você que sai naturalmente aqui do chat, do papo, da câmera, não sei. Deixa eu ver. Deixa eu Eu vou ver. sair aqui e entro de novo. Vou sair aqui. Tá bom. Beijo. Então, Beijo. pessoal, eu acho que ela sai e entra sem você liberar. Isso. Ótimo. A gente tem aqui a Aline. Deixa eu ver, Aline. A Aline está por aqui, né? A Aline tinha pedido para entrar, fazer alguma pergunta. Desculpa, tá, gente? A primeira, a segunda precisa do esporte, então a gente ainda está meio pegando, pegando o jeito aqui. Aline entrando, hein? Aline Oi, entrou. tudo Aline, bem? boa noite. Tudo Boa bem com noite, você? tudo bem? Tudo jóia aí contigo? Tudo certo. Que prazer O estar que aqui, você uma honra tem? estar assistindo você. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. O que você traz pra gente? Conta um pouco. Bom, na verdade, eu sou psicóloga formada há quase 2 anos, só que agora que eu tô começando a leitura na psicologia do esporte. Começando, assim, muito no comecinho mesmo, assim, sabe? Pegando os primeiros livros, primeiros artigos e tudo mais. Tanto que eu segui a página do teu curso, tô seguindo você para poder ter uma orientação, né? Como que funciona essa tal dessa psicologia do esporte, né? E tô me descobrindo nessa área, tô gostando bastante. Que bom, fico muito feliz sempre de ter pessoas novas interessadas de alguma forma poder ajudar. Você imagina aonde que você pretende trabalhar, que área, que modalidade, enfim. Você tem ideia? Olha, primeiramente, o primeiro contato que eu tenho, assim, eu sou um pouco mais próxima de equipes, até por ter um grande amigo trabalhando nessa área de equipes de futsal. Tá. Mas, assim, é o que eu tenho de primeiro, assim, mas claro que a psicologia do esporte é gigante. Tanto que você falou dos jogos eletrônicos, né, e tudo mais. Então, assim, tem uma gama enorme de área para trabalhar, mas a princípio, primeiro, assim, eu acho que seria essa parte mesmo. Mas, O futsal, pelo que eu estou percebendo, não sei se o futsal é assim também, mas o futebol é um grande desafio, né, o trabalho do psicólogo, pelo que eu estou vendo. muito. Eu diria que eu acho que o futsal ele tem uma cultura diferente do futebol tradicional de campo. Eu acho que o futsal ele tem profissionais, né, que estão mais conectados com a ciência, com a psicologia do esporte, muito também pelo trabalho com a garotada, com adolescentes, com crianças, pré-adolescentes, né? Eles valorizam muito essa questão da família, essa questão do trabalho de preparação emocional, de desenvolvimento, né, de atletas.
eu já trabalhei com muitos treinadores de futsal e percebo que eles têm uma mentalidade diferenciada quando a gente compara com o futebol, né? Mas muito legal. Você fala que está em São Paulo? Eu sou do Paraná. Ah, do Paraná. É, Muito legal. interior do Paraná. Fica atenta aí. Vão vir cursos, vão vir Master Talks, vão vir várias coisas aí pela frente. E muito conteúdo que a gente está soltando aí no YouTube, no Instagram. Temos uma página do Facebook lá, Psicologia do Esporte, Dr. João Kozak. Segue a gente por lá. E deixe seus comentários comigo. Vai ser um prazer. E um sucesso para Eu não sei se dá tempo, porque falaram aqui que está acabando, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir do senhor qual que é o principal desafio do psicólogo do esporte no início assim, comecei a trabalhar com esporte, qual que é o maior desafio que é encontrado? Olha, eu diria que fazer um bom curso, né? Se instrumentalizar primeiro, sobre o que é o esporte, o lugar do psicólogo do esporte. De preferência, se puder fazer um estágio em algum lugar que já tem um psicólogo, putz, esse é o show, esse é o ideal, é o mais bacana, porque daí você vai pegando um pouco da teoria que você trabalhou num curso, né, numa atividade que você tenha feito, e, ao mesmo tempo, você vai acompanhando o trabalho de um profissional, de uma profissional que já está trabalhando no esporte. Se você me perguntar, eu te diria, esse é o cenário ideal, né? Mas o ideal é no campo de ideias, né? A gente tem que falar no plano real, né? E isso é uma coisa que eu lamento muito, porque tem muita gente que quer fazer estágio e, às vezes, não encontra uma equipe que tem um profissional. Então, você não pode, como quintoanista, quartoanista, você não pode trabalhar e precisa ter alguém representando a psicologia dentro do clube, né? Então, esse é uma coisa que eu acho muito triste, né? Ainda no esporte brasileiro, mas que a geração de vocês, eu tenho certeza que vai mudar isso. A minha conseguiu fazer algum avanço, mas a de vocês é que vai operacionalizar com consistência, né? Toda essa mudança. Mas o que eu te diria se você não conseguir fazer um estágio diante de uma equipe que tenha já um psicólogo formado. Você está formada já? Há 2 anos, quase. Então, eu acho que assim, já que você está formada, tem CRP, né, fazer de repente um projeto simples para uma categoria de base, de repente, ou para alguma modalidade que tenha um acesso melhor, um acesso menos restrito, né, do que, por exemplo, o futebol ou algumas outras modalidades que ainda é muito fechado, né? Eu acho que seria muito interessante que você tenha aí uma entrada, né, dentro de um ambiente que seja mais receptivo e que não te ofereça tantos obstáculos e tantas resistências para você oferecer um projeto. Tenha sempre, eu falo para os meus alunos isso, tenham sempre uma palestra sobre o que é a psicologia do esporte, para quebrar paradigma, para quebrar preconceito. Muitas vezes os atletas, quando a gente chega psicóloga, chega o psicólogo, eles olham para a gente como se fosse um ET. Assim, não, todo mundo assim, será que já me descobriu só de olhar? Aí você olha para o atleta, ele vira o olho, porque ele tem medo que se você olhar para o olho, você vai descobrir o mundo interno. Tem todas essas mirabolantes. E quando você chega com uma palestra bem feita sobre o que é a psicologia do esporte, para que é a psicologia do esporte, por que a psicologia do esporte, aonde você vai chegar, isso tudo é que eu estou procurando deixar esse conteúdo para o pessoal aqui nas redes sociais, começar a convidar o pessoal a entender, a refletir, né? Saiu um vídeo, eu não sei se... Não, eu gravei esse vídeo ontem, em breve vai sair, que sou psicólogo do esporte, e agora? E aí eu falo um pouco sobre essa sua pergunta, sabe? Onde que a gente procura, o que deve fazer, os cuidados que a gente deve tomar, não prometer mais do que aquilo que a gente pode cumprir. Enfim, eu errei muito. Você não imagina o quanto que eu errei. E eu não tenho o menor problema de falar dos meus erros, porque os meus erros ontem, podem ser os seus de amanhã. E se eu puder te ajudar, dizendo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu, quando fui numa equipe tal,
cometi esse erro porque ninguém tinha me orientado, então não é legal fazer isso. Como eu falo, por exemplo, entre sempre para uma equipe, pela porta do treinador. Jamais entre pela porta de um dirigente, como eu estava com a Rebeca aqui agora há pouco falando, entendeu? Porque esse dirigente não é um cara que vai saber exatamente o que você pode dar para a equipe como um todo, em termos de recurso psicológico. Ele vai saber o que a imprensa coloca. Entendeu? Palestra motivacional, vai isso, vai aquilo, ou então vai colocar o atleta no divã, sabe umas bobagens? Sim, isso é o que pensa muitas vezes os dirigentes. Mas o técnico, muitas vezes, que estudou, que sabe, que conhece a ciência, né, enquanto tal, ele vai certamente ter uma nova orientação sobre o que é a psicologia. Ele pode solicitar a sua contratação. Então, se eu posso deixar algumas dicas, acho que são essas, mas entre sempre pela porta da frente. Não aceite o presidente do clube falando: olha, Aline, vem cá, porque assim, meu time é o Desânimo Futebol Clube, que não sei o quê, papapá. Tenha cuidado. Eu sei que o primeiro impulso é a gente ir, mas tenha cuidado, sim. Presidente, o treinador está sabendo disso? Foi um pedido do treinador, porque é importante. O psicólogo precisa trabalhar com a comissão técnica. O psicólogo não é um alienígena que está dentro do clube. O psicólogo, junto com o preparador, com o médico, com o massagista, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, será mais um integrante da comissão técnica. E ele precisa entrar com a anuência do treinador, que na ordem hierárquica é quem manda soltar e manda prender. Né? Então, eu acho que precisa tomar esse cuidado. Tá? Esses cuidados todos. Mas fica de olho aqui com a gente, com material, conteúdo, sempre muito bem-vinda, e deixa comentário, vai trocando e vai contando aí ao longo do teu percurso, que eu espero que tenha muito sucesso. Tá bom. Muito obrigada, professor. Foi uma honra. Obrigado pela participação, viu? Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Vou ter que sair, pessoal, né? você sai? Eu não sei como é que eu você vou desconecta. sair. Tá Isso. bom, valeu. Então, turma, e acho que basicamente é isso, né? O Marcelo, você mandou, sim, um e-mail a Josiane, acho que ontem ou anteontem, não sei, teve um problema de computador, mas já está revendo aí, mandando a mensagem para os alunos, o pessoal aí que tem escrito para a gente, secretariapsidoesporte@uol.com.br, tá, Marcelo? secretariapsidoesporte@uol.com.br, tá bom? E, pessoal, eu quero aqui, não me furtaria, né, de fazer uma homenagem aberta, né, a gente fala em homenagem aberta, ao Maurício, né, ao Maurício, que está fazendo um trabalho comigo, que comprou a ideia da psicologia do esporte. O Maurício, ele é um jogador de futebol que estudou a fundo aí a parte de marketing, toda essa parte de redes sociais. Ele foi um atleta que eu trabalhei, né? O Maurício, ele tá fazendo todo o trabalho, todo o apoio, né, da psicologia do esporte dentro da nossa parceria, né? Ele está em Israel, jogando no futebol de Israel, e quando não está treinando, não está jogando, a gente está produzindo conteúdo, vamos produzir muitos eventos para vocês. Vão para o canal do YouTube está ficando bem legal lá, o canal Psicologia do Esporte João Kozak, JR Kozak 1, o endereço, né? youtube.com/JR Kozak 1. Lá tem muito conteúdo que a gente está colocando diariamente. Eu agradeço demais o Maurício pela confiança, pelo apoio, e está sendo uma joia essa parceria, e certamente todos aqui vão ganhar, né? Com o conteúdo, com as atividades que a gente vai promover. Aguardem que tem coisas novas chegando aí. Pessoal, meus ex-alunos que sempre pediram, né? Sempre pediram: professor, cadê aquele módulo de psicologia clínica? Vai chegar! Professor, cadê aquele módulo de ansiedade e concentração extra que não teve no seu curso? Vai chegar! Aguardem, pessoal. Olha, Psido Esporte SP já está falando chau para mim. Esse chau eu conheço. Esse chau com X e com um monte de U
chama-se Josiane dos Santos Kozak, em algum lugar deste planeta já está pedindo para eu me despedir, porque o tempo está acabando. YouTube, JR Kozak 1, página do Face, Psicologia do Esporte, Dr. João Kozak. Segunda que vem, todo mundo aqui. Vem tema novo, vem coisa boa. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado. Vou ler com calma aqui, vou colocar as respostas do que vocês comentaram e apareçam, tá? Vamos fazer esse bate-bola que é sempre muito legal e eu espero contribuir e ajudar muito no caminho de todos vocês, tá bom? De coração, grande abraço, boa semana para todos.